O documento, nós acreditamos que ele vai servir para provocar esse debate, né, e que seja aperfeiçoado, né? Sabe que tem coisas, tem lacunas e tem coisas que poderiam ser aperfeiçoadas, mas a nossa intenção é justamente instigarmos essa discussão, né? Discussão para educação ambiental, para poluição da cidade, um planejamento que veja as áreas naturais e que tenhamos mais uma qualidade de vida com a arborização, enfim, né? Então, são pautas que precisam estar no cotidiano das pessoas. Então, sim, ela é pedagógica, no sentido que se as pessoas se derem conta que tem temas ali que às vezes não são tão, não envolvem uma questão tão complicada, e sim uma constante cobrança de parte da sociedade, né, em relação aos administradores municipais. É uma ONG, né, uma entidade ambientalista que tem já 21 anos. Então, em 1999 foi a fundação do INGAR, e que reuniu principalmente estudantes se formando em biologia, né, para trabalhar com projetos ambientais. Tinha um grupo chamado Macacos Urbanos e também o pessoal da Comissão de Luta pelo Parque Estadual de Itapuã. Então, ali se juntou muita gente, principalmente da biologia da URGS, mas também outros cursos, como geologia, geografia e ambientalistas jovens, né? E que criaram essa ONG para encaminhar projetos, né? Mas, ao longo do tempo, a gente vem encaminhando mais assim, questões mais ligadas a políticas públicas, né? Principalmente ligadas à biodiversidade. E eu participo, como outros também, de conselhos, Conselho Municipal do Meio Ambiente, pelo INGAR, Conselho Estadual de Meio Ambiente e Conselho Nacional do Meio Ambiente, já participamos também. Os conselhos, eles têm espaço da sociedade, né? Mas muitas vezes a sociedade não sabe desses espaços, então são espaços reivindicados, inclusive a própria Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente, a PEDEMA, né, que a gente faz parte, como outras entidades, né, o GESP, aí em Passo Fundo, HPAM, em Porto Alegre, lá o CEA em Pelotas, né? E como outras tantas entidades aí do Estado, mais de 30 entidades que fazem parte da PEDEMA, e o INGAR faz parte também, e a gente, volta e meia, está presente nos conselhos de representação. Conselho Estadual do Meio Ambiente, estivemos também até recentemente, e ali saem normas, né, resoluções relativas ao meio ambiente, e então são espaços muito importantes, mas a gente sabe que também muitas vezes esses espaços eles não têm a gente não tem uma simetria de participação. Infelizmente somos minoria, né? O governo e os setores econômicos às vezes tomam conta do espaço, mas mesmo assim a gente coloca a nossa posição do ponto de vista técnico, né, representando muitas vezes os anseios da sociedade no que se refere à conservação da natureza, enfim. Trago, assim, uma das questões fundamentais hoje, que a gente vive um combate muito grande e um ataque de parte de políticas públicas contrárias ao meio ambiente, infelizmente, retrocessos, né? E muitas vezes a gente não tem tempo para elaborar propostas, né? Mas a gente pensa, e aí pelo INGAR, inclusive, pelo nosso histórico, junto com a PEDEMA também, a gente quer construir pautas para serem propostas, e ao mesmo tempo, esse ano temos eleições municipais, né? A gente, inclusive, recentemente nós encaminhamos uma proposta para ser discutida e para ser aperfeiçoada, né?
para aqui uma plataforma para Porto Alegre, o município de Porto Alegre, tanto para candidatos a vereador, prefeito, enfim, mas acreditamos que esse tema das eleições municipais, esse tema ambiental deveria ser discutido em todos os municípios do estado, né? Nós temos questão do lixo, né, os resíduos, temos uma lei de 2010 que não foi implementada, temos a questão relacionada à poluição dos cursos d'água, a nossa água está contaminada, inclusive com agrotóxicos, né? Hoje existe uma questão importante também, que é a emergência da agroecologia, os produtos orgânicos, as feiras, né? Em Porto Alegre nós temos mais de 30 feiras com produtos orgânicos, a necessidade de, em cada município, termos espaço não só de venda para esses produtos, mas, ao mesmo tempo, também fortalecermos as feiras, e isso traria melhor qualidade de vida, saúde para as pessoas que consomem esses produtos. Isso está acontecendo em Porto Alegre, eu acho que em vários municípios também do Rio Grande do Sul. Então, a gente não está mais simplesmente lutando contra, a gente já está construindo políticas, né? Nós, aqui em Porto Alegre, nós estamos reivindicando que a ISMAM tenha a lista de flora e fauna ameaçada para ser utilizada nos licenciamentos de grandes empreendimentos. Isso, cada município do Rio Grande do Sul deveria ter para fazer licenciamento de áreas naturais, para empreendimento, seja loteamento, para área industrial, enfim, onde tem desmatamento a ser feito, que tenha que ter um levantamento se existe ou não espécie ameaçada e que tipo de proposta, de planos ambientais nós vamos ter em cada município. Então, falamos do lixo, falamos de resíduos sólidos, a questão da poluição hídrica, a poluição aérea, né? Porto Alegre também, nós temos uma poluição aérea muito grande dos veículos automotores, principalmente, né? Está sucateado o sistema de monitoramento da qualidade do ar já há mais de 10 anos. Então, a gente precisa retomar o monitoramento da qualidade do ar, né, para que a gente não seja mais alvo de tanta destruição, né? Então, a gente tem que ter metas e construir pautas que a gente possa cobrar ao longo do tempo. E isso não é uma cultura tão fácil. A gente não tem essa cultura. Vamos fazer o meia-culpa também, as entidades ambientalistas estão lutando contra isso, contra aquilo, e às vezes não dá tempo da gente construir uma pauta propositiva, e isso é necessário hoje. Existe uma intenção, infelizmente, de parte da prefeitura e de alguns setores do sindicato da indústria de construção civil e imobiliário, de alterar, volta e meia estão alterando, flexibilizando ainda mais o plano diretor urbanístico e ambiental, né, de Porto Alegre, e isso é muito ruim, porque nós não temos, infelizmente, mais uma área rural como tínhamos em Porto Alegre, estabelecida no plano diretor. Ela foi modificada, inclusive, volta e meia, eles acabam alterando as áreas rurais para abrir espaço para áreas urbanas. Então, o que está acontecendo em Porto Alegre com o plano diretor é uma pressa muito grande em flexibilizar o plano diretor sem nenhuma preocupação com a proteção do meio ambiente. Isso é muito ruim, né? Então, nós temos que estar atentos, a sociedade muitas vezes não sabe o que está acontecendo, mas hoje mesmo vai ter uma reunião às 18 horas da comissão do plano diretor, né? Inclusive, a gente quer levantar a questão aqui do viveiro municipal de Porto Alegre, que está sendo abandonado pela prefeitura, né? E os viveiros são os berçários da produção de mudas de árvore, de plantas em geral. Nós temos um viveiro de mais de 50 anos que ficou abandonado, que está sendo abandonado recentemente, com mais de 30 mil mudas morrendo. Enquanto isso, a prefeitura quer comprar 5 mil mudas, vai gastar 2 milhões e 100 mil reais para comprar muda de fora, de particulares, enquanto que ela tinha isso. Então, as prefeituras, infelizmente, os prefeitos, gestores, não estou dizendo todos, mas alguns deles, eles têm uma visão imediatista que não estão preocupados em manter a estrutura do Estado, né, provendo
serviços essenciais que não sejam privatizados. Então, o plano diretor eu vejo com muita preocupação, ainda mais agora com a pandemia, a gente considera um momento totalmente inadequado de fazermos mudanças drásticas, né, porque não existe espaço para uma discussão em condições para aprofundar uma melhoria até eventual, mas a gente sabe que a melhoria não está na cabeça dos gestores. Porto Alegre é um município muito grande, 48 mil hectares, né? A área urbana representa 35%, talvez 40%. Então, a maior parte da cidade de Porto Alegre ainda são áreas rurais e naturais, mas elas estão sendo ocupadas rapidamente por grandes empreendimentos. Porto Alegre é a capital do Brasil com menor crescimento populacional, né, crescimento de natalidade, né, 0,35% ao ano. É a capital que menos cresce em população, mas infelizmente é onde tem uma especulação imobiliária, maior quantidade de construção, infelizmente com a intenção de fazer negócio. Então você vai lá para o morro, nós temos mais de 40 morros em Porto Alegre, né? Morro da Polícia, o Morro Teresópolis, o Morro São Pedro, o Morro Santana, são morros com paisagens belíssimas, onde se poderia fazer turismo, né? Temos o Morro do Osso, inclusive, que é um parque municipal do Morro do Osso, mas não existe infraestrutura, não existe interesse de parte da prefeitura de fazer parceria com as comunidades para que a gente possa trazer turistas e embelezar esses ambientes e fazer com que eles tenham uma integração com a comunidade, ao mesmo tempo que se possa curtir as paisagens que tem, porque Porto Alegre, além de ter mais de 40 morros, nós temos uma orla, a Orla do Guaíba é belíssima, né? Temos mais de 40 quilômetros de orla, né? Seja pelas praias aí, Praia do Lami, Belém Novo, Ipanema, né? Além disso, as ilhas também, aqui, a ilha do Pavão, enfim, temos a Ilha dos Marinheiros, tem várias ilhas aqui em Porto Alegre, no limite com o Eldorado do Sul, é claro, né? Mas são áreas muito belas, que poderia também ter um incremento de turismo, né? Então, esses empreendimentos que estão sendo construídos, alguns deles até na orla do Guaíba. Um deles é chamado Ponta Dourada, né, que é uma área, inclusive, do Caldas Júnior, antigo, né, o dono do jornal Correio do Povo, antigo dono, né? É uma área belíssima, de uma fazenda com matas, com campos, com morro. E isso está no alvo de fazer um grande empreendimento para mais de 2.000 casas. Depois temos lá, próximo da Restinga também, com o Morro São Pedro, mais um grande empreendimento com 400 hectares para mais 2.000, 3.000 propriedades, residências. E essas residências muitas vezes são projetadas em áreas de matas nativas, com campos naturais, com espécies ameaçadas. Então, nós temos uma legislação protetiva, mas, infelizmente, a pressão sobre o licenciamento das áreas, da SMAN, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, infelizmente, os técnicos reclamam disso, é muito grande, né? Para que tenham que liberar as áreas para serem construídas. Então, vamos, não só Porto Alegre, vamos pensar aí no litoral, né? Torres, o que é Torres hoje, né? É um município que estão construindo torres gigantescas, né? É uma cidade fantasma durante o ano, mas que tem grandes investimentos, mas que estão descaracterizando com uma paisagem de uma cidade muito bela, com um aspecto histórico de construções antigas, lá coloniais do século XIX, isso tudo sendo destruído para fazer arranha-céus, para ficar durante 11 meses abandonados, para que lá em janeiro, um pouquinho de fevereiro, as pessoas possam usufruir. Mas é um negócio atrás de negócio. Então, é Torres, é Capão da Canoa, é Xangri-Lá, é Tramandaí, Arroio do Sal, Cidreira, Pinhal. Então, existe uma lógica de um paradigma de construção sem parar para fazer negócios
E isso implica, hoje, um dos problemas maiores é a questão do saneamento. As praias do litoral, as balneárias estão com saturação do sistema de tratamento de esgotos. Nós consideramos que a existência das conferências municipais de meio ambiente, e nós tivemos a última em Porto Alegre em 2012, foi muito importante, Ingá, a Agapan e outras entidades participaram, né? Então, a partir dali, várias moções foram aprovadas, né? Várias metas foram aprovadas, com tempo de serem atingidas essas metas em meio ano, um ano, mas é toda uma cultura também que nós temos que nos acostumar a cobrar o cumprimento das metas aprovadas nas conferências municipais de meio ambiente. Esse é um aspecto bem importante. Além disso, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, qualquer município que queira fazer licenciamento ambiental, ele vai ter que, obrigatoriamente, ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente funcionando, um Fundo Municipal de Meio Ambiente também ativo, e esses fundos, muitas vezes, eles são utilizados em políticas públicas até para projetos. O Ingá teve 3 projetos aprovados no município de Porto Alegre através do Fundo Municipal do Meio Ambiente, em editais, concorrência pública, né? E trabalhamos com questões de frutas nativas de Porto Alegre, questões ligadas ao cinema, à escola, né? Com escolares que faziam vídeos mesmo, e outras questões também ligadas a áreas de preservação permanente, enfim. Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou os conselhos, são espaços muito importantes, não só o Conselho Municipal de Meio Ambiente, como o Conselho do Plano Diretor de Meio Ambiente e Urbanístico, né? Claro que, além disso, nós temos que estar participando de comissões, câmaras técnicas, nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente e a Câmara Técnica de Biodiversidade, que analisa grandes empreendimentos. Tivemos pareceres contrários a grandes empreendimentos em Porto Alegre através da comissão, mas isso é todo um trabalho que envolve tempo das pessoas, empenho, né? Então, é uma área técnica e também tem um aspecto político que é fundamental, né? O orçamento participativo, Porto Alegre foi referência mundial nisso, mas ao longo do tempo foi se perdendo essa questão. Então, a gente acredita que orçamento participativo, não só orçamento, como o planejamento participativo, seja a gente ir além da questão só meramente de dinheiro, financeira, mas planejando que cidade a gente quer. Os órgãos ambientais, eles têm que ser fortalecidos, né? E nós acreditamos, nós, Ingá e as entidades ambientalistas, que os técnicos que fazem o licenciamento têm que ser técnicos concursados. Isso é fundamental. E temos que ter equipes com um número suficiente de técnicos, né? Equipes transdisciplinares, né? Para poder dar conta das unidades de observação, né? Do planejamento da cidade, de forma transversal, com outros órgãos, não só o órgão ambiental, mas o órgão de planejamento urbano, enfim, a questão do lixo, educação ambiental. E a gente quer que esse documento também não iniba a participação, porque às vezes ele é pesado de ser entendido pelas pessoas, porque são assuntos às vezes complexos, né? Entra nos meandros das coisas que a gente está acostumado, mas a nossa ideia é trazer à tona, é trazer a problematização positiva do tema. A gente não vai resolver tudo, mas temos que saber que esses assuntos são muitas vezes secundarizados e então temos que dar visibilidade a eles. Nós acreditamos que a cidade tem que ter limites para expansão de atividades econômicas ou ocupação urbanística, tá? Para manter a qualidade de vida, né? As nascentes dos cursos d'água, a paisagem natural, enfim. Então, uma das questões fundamentais
para a biodiversidade é nós estabelecermos limites. Esses limites não estão sendo previstos. Se não estão sendo previstos, a cidade pode crescer de maneira indefinida, com melhores, digamos assim, argumentos. Que bonito, vamos preservar os passarinhos, as florestas, mas quando você vai ver, não sobrou mais nada. Então, a gente tem que dizer, olha, temos que ter um limite. A cidade vai crescer até tal ponto, e ali naquele morro, naquela encosta, ou na orla, não sei aonde, aquilo ali vai ser preservado para sempre, um patrimônio de todos, né? Essa é a questão mais importante. Agora, para isso ser consolidado, nós temos que ter equipes para definir isso e também digamos assim, um conjunto de políticos e vereadores, enfim, né, que estejam atentos a esse tema. Nós acreditamos que, e isso a própria ONU reconhece, um dos maiores problemas, além da pandemia e além de problemas da fome, enfim, é a questão das mudanças climáticas. Tá? As mudanças climáticas, elas também têm como causa os gases de efeito estufa, né? E a questão energética, ela está intimamente ligada a isso. Nós temos opções, que é a energia eólica, a energia solar, né? A bioenergia diversificada, são temas que a gente quer discutir dentro de espaços, né? Seja a nível urbano, nas cidades, a nível de conselho municipal, conselho estadual, enfim, conselho nacional de meio ambiente. Então, nós acreditamos sim que a energia solar ela poderia ser aproveitada nos tetos, nos telhados das cidades. A gente poderia, isso aí daria, como na Alemanha, nós temos na Alemanha uma produção de energia solar equivalente a uma Itaipu, digamos assim, Itaipu em volta de 15 gigawatts de produção de energia elétrica. Na Alemanha temos já 20 gigawatts decorrentes só de energia solar, em grande parte descentralizada nos tetos das casas. Então as pessoas podem, além de diminuir a sua conta de luz, incluir a sua produção de energia no sistema. Podem até ganhar um pouquinho de dinheiro. Isso vai ser bom para todos, né? Não vamos precisar de térmicas a carvão, como estão pensando em fazer aqui próximo de Porto Alegre, né? A mina Guaíba, como também hidrelétricas, que é um tema que a gente já conhece muito bem, né? O problema das hidrelétricas, como destrói as matas ciliares, né? Enfim, então acho que a energia solar, a energia eólica também e a bioenergia, inclusive a bioenergia pode ser utilizado o biogás metano, né, dos resíduos orgânicos, como a cidade de São Paulo, Curitiba já tem, né? Porto Alegre ainda não tem isso. Então a gente poderia aproveitar o nosso lixo orgânico para produzir energia através do metano, até queimando o metano, já que ele tem 23 vezes mais capacidade de gás de efeito estufa do que o gás carbônico. Então, queimando o metano seria bom para o clima, para a atmosfera, e ao mesmo tempo poderíamos gerar energia. São questões que envolvem uma mudança de matriz. Nós não temos cultura de discutir o futuro. Na PEDEMA, nós vamos ter uma reunião essa semana e queremos pinçar alguns temas dessa pauta para Porto Alegre e pegar uma pauta mais geral, enxugada, bem simples, singela, para que seja, digamos assim, construída melhor para todas as cidades. Nós temos até um exemplo aqui em Porto Alegre, que é existe uma ocupação chamada Utopia e Luta, que é uma cooperativa de pessoal que
que obteve um espaço no centro da cidade, num prédio que estava abandonado, que era do governo federal, né? E ali se instalaram e fizeram todo um arranjo coletivo, uma proposta coletiva, enfim. Então, nós temos vários prédios abandonados na cidade, né, que poderiam ser utilizados para habitações, e utilizando a infraestrutura já existente. E não jogar, como muitas vezes se faz, o pessoal lá para o Lami, né, quando fazem, por exemplo, no aeroporto, a expansão do aeroporto aqui de Porto Alegre, aí pegam as pessoas e vão mandar lá para um bairro longe, distante, porque os terrenos são baratos, mas não tem infraestrutura. E não tem espaço próximo para eles trabalharem. Eles trabalhavam próximo do centro, daqui a pouco eles são deslocados. Então, não existe um diálogo também, um planejamento em que vai prever o interesse das pessoas. Mas são questões políticas, né, e que envolvem, então, uma disputa também pelos seus territórios, com habitações com qualidade, infraestrutura, enfim. Esses são temas muito, às vezes, complexos, mas eu diria, tem um exemplo no Uruguai, que já há muitos anos é conhecido, das cooperativas de ajuda mútua, né? Já dezenas de milhares de cooperativas de construção de arranjos de prédios, né, habitacionais, então, em cooperativas, não muito grandes, mas que as pessoas fazem até mutirão, juntam a família, fim de semana vai lá trabalhar, enfim, e consegue algum recurso federal, né, do governo lá, enfim. E isso também são questões importantes, de se tentar fazer cooperativas de habitação, em que não dependamos mais tanto de grandes empreiteiras. Então, a construção, através de mutirões e através de colaboração, isso envolve também uma questão de uma construção política que nós precisamos nos apropriar dela e construirmos essas opções, né? Quilombolas e indígenas, muitas vezes, são territórios que hoje, inclusive com o governo que nós temos aí, estão numa situação de muita fragilidade e ataques, né? Então, por outro lado, temos uma Constituição que garante, né, reconhece o direito de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, através da legislação, defensorias públicas, né, universidades, enfim, um conjunto da sociedade, a gente tem que garantir esses territórios, que são territórios, muitas vezes os quilombos aqui em Porto Alegre, os escravos que, entre aspas, recém-libertos, né, no século XIX, eles conquistaram lá um pequeno espaço, só que a legalização desse espaço levou muito tempo, mas eles têm por direito, né, legalmente eles têm esse direito, né, é legítimo espaço. Então isso tem que ser reconhecido. Isso traria um maior conforto jurídico e também uma qualidade de vida para eles dentro de arranjos também, de um planejamento onde tenhamos infraestrutura com escolas, né, com centros de saúde, atendimento, transporte. Né? A gente acha que também o transporte em Porto Alegre, outros grandes cidades, tenhamos que abolir os ônibus a diesel porque eles poluem demais. Né? A poluição aérea no mundo ela é responsável por mais de 8 milhões de mortes anuais. Mata mais que a Covid. Né? Isso pouca gente sabe. Não que eu diga que a Covid não é importante, que a gente tenha que considerar também que falta atenção à pandemia, está faltando atenção ao SUS, etc. Mas a questão da poluição aérea, ela é em grande parte derivada também do transporte, seja particular, dos automóveis, dos ônibus a diesel, caminhões, etc. Nós não temos um sistema de monitoramento da qualidade do ar e também deveríamos ter os automóveis e ônibus, toda a frota deveria passar por um crivo de
a cada 2 anos, serem submetidos um ajuste do motor. As pessoas não querem gastar dinheiro com isso. Então, os políticos não querem, digamos assim, se queimar com a sociedade e a gente continua sendo poluído. As pessoas não querem gastar dinheiro com o arranjo de uma legislação mais restritiva para a frota poluidora dos automóveis. No que se refere à educação ambiental, né, nós consideramos um dos pontos mais importantes dessa nossa proposta de plataforma, né? A educação ambiental, primeiro, ela necessita de valorização dos professores, né, da rede municipal, estadual, enfim, e infelizmente a gente não vê isso, né, uma valorização dos professores. A gente acredita que vários projetos, a gente já trabalhou com mini cursos, cursos de educação ambiental, e nós vimos projetos maravilhosos feitos pelos professores. Mas aí eles caem lá na prefeitura e os prefeitos e secretários de educação eles ficam apavorados que eles vão ter que gastar dinheiro com projetos, às vezes projetos singelos, né? R$500, não chega a R$1.000 um projeto, reciclagem de lixo, a questão das hortas, passeios com os escolares nos bairros onde tem parques, praças, onde possa ver a urbanização, onde possamos ir aos museus, né? Museu de arte, museus históricos. Isso tudo é necessário. Nós não podemos mais ficar restritos a uma sala de aula, temos que sair, mas isso tem que ter a oportunidade do professor possuir tempo suficiente para planejar projetos e ter tempo para ir para campo e para sair fora da sala de aula. É difícil, mas é necessário.